Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos com mais uma edição do nosso Pódio da Costa. Hoje recebendo o Wellington de Barros Macharete. Ele é treinador de goleiros profissionais, coordenador do projeto Milésimo Gol do Rei Pelé. Um projeto espetacular que está sendo desenvolvido em Araruama. E digo mais ainda, ex-goleiro de futebol profissional e não por acaso, meu amigo também, tá? Wellington, como está? Tudo bem? Tudo bem, Fernando? Prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui e contar um pouquinho da nossa história, da nossa vivência no futebol. Muito bem, falando em vivência no futebol, a gente sabe que o futebol aproxima muito as pessoas, né? É um instrumento Sim. de aproximação social espetacular. Com certeza. E não foi diferente com você, Wellington. Exatamente. O futebol ele tem esse potencial, né? De fazer amigos, de fazer amizade, e a amizade próxima que acaba virando irmãos, né? Acaba você convivendo pro resto da vida. Você fez a amizade naquele momento, mas você leva pro resto da vida. De você ir passar Natal, de você viver a família, porque a sua família passa a ser o seu companheiro de futebol. Então você vive mais com o seu companheiro de futebol do que com a sua própria família. Você, como atleta, começou atuando em Araruama mesmo, no futebol amador. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória em Araruama. Sou nascido e criado, né? Sou de Araruama, sou nascido e criado. E aí a gente começou nesse futebol amador, nos jogos estudantis e Copa Inter TV. Não sei se você lembra que a gente tinha. Hoje a gente não tem mais, infelizmente. Exatamente. Mas nós tínhamos a Copa Inter TV de futsal, que dava muita visibilidade e revelava muitos talentos, né? E eu comecei nessa parte amadora e nessa parte da Copa Inter TV de futsal. Aí fomos nessa caminhada que era muito difícil, né? Na minha época, você conseguir uma avaliação num clube de futebol era quase que impossível, né? Até para custear a tua ida, a tua permanência em testes era muito difícil. Hoje, graças a Deus, se tornou um pouco mais fácil. Você até falou do projeto Milésimo Gol, que faz esse trabalho, então hoje é muito mais fácil. E eu fui Boa Vista, na época, você lembra, era Barreira, né? Me lembro, não era Boa Clube Vista, Barreira. Era Barreira, tinha uma galera de Araruama que fazia, então foi por onde eu comecei, né? Mas, infelizmente, não consegui dar sequência ali, eu tinha uma contusão no joelho novo, e aí me impossibilitou de dar sequência, e eu parti pro lado de extracampo, né? O lado de fora do campo, porque o sonho sempre foi o futebol, sempre foi estar envolvido. Então eu passei pro extracampo para estudar e estar trabalhando no futebol de forma que indireta, né? E um detalhe muito legal é a sua dedicação ao esporte, tanto que você tornou-se treinador de goleiros. Exatamente. Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso para você? Então, Fernando, é até uma história engraçada, né? Porque eu venho de família muito humilde. Minha mãe é manicure, meu pai é pedreiro, então família muito humilde. E como eu falei, para você custear e manter um menino no futebol, você não tendo suporte, é quase que impossível. E aí eu não consegui dar esse segmento, mas fui para o lado do extracampo. Então eu tive que esperar eu pegar uma idade de poder trabalhar, de poder ter o meu dinheiro para me poder realizar meu sonho, que foi estudar, que hoje os cursos de futebol são muito caros. Aí Exatamente, você tocou num ponto importantíssimo. Tem muita gente que fala, poxa, fulano entende tanto de futebol, por que não é treinador? Por que não é treinador de goleiros? Agora, na Europa parece que tem o treinador de zagueiros. Sim. Já tem hoje separado, o futebol moderno... O futebol moderno exige isso, né? Exige muito. E aí a pessoa pergunta, por que fulano não é treinador dessa ou daquela área? Exatamente... Essa questão vai muito além, Fernando. Eu digo não só financeiramente, é uma questão também de você dar o primeiro passo, né? Porque mesmo eu trabalhando, mas a gente trabalha e é assalariado. Então você imagina o curso que eu fiz, o primeiro curso, porque graças a Deus eu tenho vários, mas o primeiro curso que eu fui fazer foi na USP, em São Paulo. Eu nunca tinha ido em São Paulo na minha vida. Isso Olha, 2000 só isso aí já é um desafio para você. Exatamente. Já foi um desafio para você. Exatamente. Isso em 2017, 18, eu acredito. Então, apareceu o curso da Associação Brasileira de Treinadores de Goleiros em São Paulo, na USP. E aí eu falei, eu vou fazer esse curso. Um amigo me indicou, eu falei, eu vou fazer esse curso. E esse curso era um curso de 5 dias. E eu só tinha o dinheiro para passagem daqui para São Paulo. Você tinha que pegar 2 ônibus e um metrô para chegar na USP. Exatamente. E aí eu conversei com a minha esposa, que eu sou casado há 27 anos, né? E eu conversei com a minha esposa, eu falei assim, a hora é agora. Se eu quero realizar meu sonho no futebol, eu tenho que
Então, por isso que eu falo que vai muito além de você também não ter o dinheiro. Você tem que ter o primeiro passo, você tem que ter o querer, né? Então, eu falei, eu vou. Ela falou, mas você vai fazer como? Alimentação? Onde você vai dormir se você não tem dinheiro para pagar uma hospedagem nem comprar o que comer? Eu falei, Deus vai me abençoar e eu vou. E eu fui com dinheiro só da passagem, Fernando, para ficar 5 dias em São Paulo fazendo curso da Associação Brasileira de Goleiro, de treinador de goleiro. E graças a Deus, eu chegando na USP, eu procurei o coordenador do curso, Ivan Garcês. Ele foi treinador de goleiro da base do Vasco, trabalhou na China, em vários lugares, e ele que era o presidente da Associação Brasileira de Treinador de Goleiro. Eu procurei o Ivan, falei, Ivan... Contou a história para ele? Contei a história. Falei, Ivan, eu não tenho grana para me alimentar e não tenho grana para dormir. E me ajuda, pelo amor de Deus, porque esse é o meu sonho, eu pretendo, eu quero, eu vou, mesmo que você diga para mim que não tem, eu vou permanecer, eu vou fazer o curso. Ele falou, cara, é histórias suas que o futebol gosta e que o futebol precisa. Pode ficar tranquilo que eu vou arrumar o que você se alimentar e onde você dormir. E eu fiz o meu curso em 5 dias e eu não passei necessidade nenhuma, você acredita? Gente, essa história linda do meu amigo Wellington se resume em 2 palavras: resiliência e determinação. Pois é, porque quando você falou para mim, Araruama tem muito potencial, mas muitas das vezes a galera que tem o potencial não quer pagar o preço, né? Exatamente. Ele quer Isso tem um que custo. bate na porta dele e vem procurar ele em casa. E na verdade no futebol isso não acontece. Se você não investir, se você não procurar, se você não tiver determinação para buscar aquilo que você quer, isso na vida em geral, não é só o futebol, né? Se você não tiver determinação para buscar aquilo ali que você sonha, dificilmente vai bater na sua porta e vai te buscar e falar, vem cá que eu vou te dar de mão beijada. Não acontece. Agora, um detalhe importante que você citou, ainda que en passant, o apoio dentro de casa. Não. Você conversou com a tua esposa, Exatamente. olha, eu vou fazer esse curso, é o meu sonho, aí ela ponderou, etc, Sim. mas no final não, veio o apoio. Ela me apoia em porque tudo, ela sabia né? muito tudo, bem tudo, do seu tudo. objetivo, do seu sonho. Se eu cheguei a cada clube que eu cheguei, se eu conquistei, né, o pouco que eu conquistei, ela tem 100% de mérito nisso aí, porque sem o suporte dela, sem ela, porque a esposa é nosso braço, perna, é nosso apoio, né? Então, sem ela não tinha conseguido nada. Muito bem. E de lá, né, retornando já com a formação, né, como preparador de goleiros, como treinador de goleiros, aí você iniciou um trabalho nas equipes de tradição aqui da nossa região. Exatamente. Fala pra Eu gente já sobre estava, essas né? equipes. Na verdade, eu já estava no Araruama. Você já estava no Araruama. Eu já Gente, estava. essa aqui é uma das camisas de goleiro do Araruama Futebol Clube. Isso, é da época que eu Uma trabalhei, equipe né? pela qual a gente tem um carinho e uma admiração muito grandes, tá, gente? É o Araruama. O Wellington passou pelo Araruama, Sim. passou também pelo Galinho da Serra, Exatamente. o Sampaio Sampaio Correia Futebol e Esporte. Aliás, tem uma nomenclatura diferente, né? É. Sampaio Correia Futebol Esporte. e Esporte, né? Pois é, então. FE. Então, levanta para mim para mostrar o escudo essa... também, naquela direção ali, mostrar o escudo, ou então para cá, mostrar o escudo do Itumbiara Esporte Clube, que é um time goiano da cidade de Itumbiara. Exatamente. Né? É um time que já foi campeão goiano, Campeão inclusive. goiano. É tricolor, tem as mesmas cores que o Bahia. É o Gigante da Serra, né? O Gigante da Serra. Conhecido como Gigante da Serra. Temos aqui a camisa do Gigante Macaé. da Serra não, perdão, Gigante do Vale. Gigante do Vale, Vale do Rio Paranaíba. Exatamente, Gigante do Vale. O Macaé Esporte Futebol Clube, Sim. tá aqui a camisa, gente, de goleiro também, tá? Eu vou deixar nas cores amarela e preta para depois que a gente vai abordar esse tema também. Essas camisas têm uma curiosidade, né? Porque cada clube que a gente passa, como eu falei, a gente cria um vínculo muito grande com os atletas, com os profissionais, e cada uma dessa aqui eu fui presenteado por um goleiro do clube. Porque a gente cria uma família, a gente cria um respeito um pelo outro. Então, terminava a temporada e a gente falava, professor, isso aqui é presente para o senhor pelo tudo que o senhor fez pelo nosso trabalho. Então, eu tenho essas camisas presenteadas pelos goleiros. Como se fossem filhos, né? Tem exatamente. Muito legal. Inclusive, nessa essa grande daqui, família do futebol, inclusive essa essa grande daqui, família do esporte. o filho era bem pesado, né? Porque o goleiro titular daqui era o Rafael, que foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Exatamente. Em 2009, se eu não me engano. O Rafael, quando veio para
o Fluminense, ele teve uma passagem também pela Ferroviária de Araraquara, etc. Isso e aí. tal. Tem uma história belíssima. Então, o Rafael era o meu goleiro titular lá. E a história com o Rafael é muito legal, porque o Rafael é um goleiro que já vinha numa idade, né? Se aproximando assim, encerrar a carreira. Então, você tem que ter um treinamento já diferente dos outros 3 goleiros que você tem, pela idade dele, por ele vindo uma lesão também no joelho. Ele trabalhava sempre com infiltração por essa lesão dele. Então, foi um desafio muito grande, mas que deu certo e que eu fiz um amigo que a gente mantém contato até hoje, o Rafael. Nessa época em que você trabalhou no Itumbiara Esporte Clube, lá na cidade do mesmo nome, em Goiás, você passou por um drama também, que foi em plena época da Covid, não foi? Foi um dos momentos mais difíceis. Você pode contar pra gente? Foi um dos momentos mais difíceis na minha vida do futebol, né, na minha carreira, porque nós pegamos o pico da pandemia, né? Então, a Federação Goiana, ela proibia os torcedores, né? Exatamente. Como foi em todo o país. Exatamente. Né? E os atletas, os profissionais, toda a staff, antes dos jogos, faziam os exames de Covid, né? Que é aquele exame até que incomoda, que você faz, acho que é suave que se fala, né? Pelo nariz. Então, incomodava muito e a gente fazia esse exame toda semana, 2 vezes na semana. Então, eu já estava mais do que acostumado a fazer o exame para o Covid. E não tinha caso de Covid. Então, estava todo mundo protegido, o campeonato goiano acontecendo. Porém, chegou um pico da pandemia que o governador de Goiás, se eu não me engano, o Carlos Caiado, na época... Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, perfeito. Ele paralisou o campeonato goiano. Ele pegou e paralisou o campeonato goiano durante 15 dias, ele paralisou. Pelo pico da pandemia estar muito alto, mas em contrapartida foi um erro do governo, porque estava todo mundo protegido. Enquanto o campeonato estava rodando, os jogadores todos tinham um exame, todo mundo estava protegido, ninguém transmitia para ninguém, não tinha torcida, então estava todo mundo protegido. Os exames eram feitos semanalmente. Periodicamente. Então, quando ele paralisou, os clubes permitiram que os jogadores que moravam próximos retornassem para suas casas. 15 dias paralisado. Quando ele autorizou o retorno do campeonato, os jogadores voltaram todos contaminados. Então foi uma contaminação. Foi uma contaminação generalizada. Inclusive, eu fui contaminado com Covid lá, mas eu, graças a Deus, por ter a minha saúde muito boa, ele não me deu muito sinal de problemas. Mas, em contrapartida, o massagista que dividia o alojamento do clube, né, o hotel do clube comigo, ele faleceu. Ele passou mal na madrugada e eu fiz o atendimento, chamei a diretoria para dar assistência, ele foi para o hospital e não voltou mais. Um drama, sem dúvida. Então ele, 60 anos de idade já, até muito conhecido na bola, o programa do Neto na Bandeirante, né, que é o dono da bola, fez uma homenagem para ele, porque ele passou em grandes clubes do Brasil, que era Manduca, esqueço até hoje o nome dele, era Manduca. O nome do massagista, ele era muito conhecido, então ele foi muito homenageado na rede de televisão. Ele veio a falecer e isso mexeu muito com o meu psicológico, né? Como é que foi trabalhar o lado emocional depois? Foi muito difícil, Fernando. Eu cheguei ao ponto de pedir para o clube rescindir o meu contrato para me vir embora. Chegou a esse ponto? Eu cheguei ao ponto de pedir para o clube rescindir o meu contrato para vir embora, porque eu acompanhei esse caso real dele e o corpo dele teve que ser sepultado na cidade, não pode ir para a cidade dele. Isso. Então, você imagina, eu sou de uma cidade que... quantos quilômetros de distância é Itumbiara do Rio de Janeiro, de Araruama? É muito longe. De carro dá 19 horas de viagem. É muito longe. Eu ficava pensando nos meus filhos, na minha esposa, nos meus pais. Eu falei, cara, eu não posso morrer por aqui e deixar todo mundo lá não, cara. Eu quero ir embora. Então... Jogador de futebol, aliás, o atleta, de um modo geral, independente da modalidade esportiva, às vezes passa por esse tipo de situação. Né? E as pessoas criticam muito pelo valor que ele ganha de salário, mas o que ele abre mão de viver na vida dele pessoal é a coisa que não volta mais. A chamada renúncia, né? Acaba renunciando a muitas coisas também. Você não vê o seu filho nascer, você não presencia o nascimento de um filho, você não comemora o teu aniversário com a tua família, você não comemora o dia das mães, o dia dos pais, então é um momento que não volta mais. Então, eu sou muito a favor da remuneração deles ser como bem remunerado, porque o que ele vive não volta mais. O que ele deixa de viver, né? Na verdade, não volta mais. Nesse período, depois, você chegou a ter uma oportunidade de ir para Portugal ou acabou não indo? Como é que foi para você? Não, eu tive essa oportunidade que eu tive para fora do país, que foram 2, na verdade, foi agora, né? Agora mais recente? Agora mais recente, uma no ano passado. Não, as 2 ano passado, né? Uma no começo do ano e uma mais agora no final do ano. Que eu tive essa oportunidade, mas
Eu preferi me manter na cidade, eu preferi estar, né? Hoje eu sou o coordenador do projeto Rei Pelé da Prefeitura e é um projeto fenomenal, é um projeto que não existe no Brasil, é pioneiro. E a grandeza desse projeto me chamou muita atenção por eu ser nascido e criado aqui e eu não ter tido a oportunidade que esses meninos estão tendo e vão ter. Eu imagino, Wellington, você sempre sonhou com uma oportunidade como essa, que não aconteceu. Hoje você tem a oportunidade de conduzir um projeto dessa magnitude, ou seja, de dar oportunidade a inúmeros garotos do município de Araruama, que, a exemplo do que aconteceu com você no passado, também sonham em um dia atingir. Exatamente, Fernando, exatamente. Então, para mim, no meu foi uma batalha muito grande, né? Eu ter uma oportunidade de ir para fora do país, para quem é do futebol ou do esporte em geral, é uma mudança no currículo muito grande, né? Você consegue agregar de uma forma espetacular, porque você vai viver outras culturas dentro da tua profissão. Então, para mim, foi um momento difícil. Mas eu não posso pensar só em mim, Fernando. Perfeito. Tem o lado família, né? Tem tanta coisa envolvida nisso. Agora, com relação ao seu trabalho como coordenador do projeto Milésimo Gol do Rei Pelé, qual foi o grande desafio para você para iniciar o projeto, para iniciar o trabalho? Então, desafio sempre tem, né? Todo trabalho novo que você encara sempre tem muito desafio, né? Mas a prefeita Lívia, né, de Araruama, a prefeitura de Araruama foi espetacular nesse projeto. O projeto, ele é um projeto, como eu disse, pioneiro no Brasil. Eu que já rodei várias cidades no Brasil, não existe como esse projeto no Brasil. O trabalho que é feito em projeto só é feito em clubes de futebol profissional. Então, você vê nas cidades projeto social, que entra um menino de qualquer forma, um menino que está acima do peso, um menino que não sabe jogar futebol. É o que acontece no projeto nas escolas, ele tem um núcleo em cada escola. Então o menino entra nesse núcleo, ele se cadastra, ele vai participar do núcleo nas escolas, no contraturno dele, porque se ele estuda de manhã, ele treina à tarde. À tarde e vice-versa. E vice-versa. Então, meninos e meninas. O projeto é de 10 a 15 anos. De 10 a 15 anos é a idade. Exatamente. Né? A idade alvo e, ao mesmo tempo, para meninos e também meninas. Meninos e meninas. Porque hoje o futebol feminino no Brasil finalmente começa a ter um incentivo, começa a crescer e, ao mesmo tempo, a gente sabe que lá fora, alguns países, né, China, Estados Unidos, por exemplo, valorizam sobremaneira o futebol feminino. Esse projeto, ele mais ou menos, o que acontece nele, hoje acontece muito nos Estados Unidos. Hoje não, né? Os Estados Unidos sempre fez esse trabalho das faculdades, universidade, né, ligado ao esporte, ao basquete, ao futebol. E hoje a Prefeitura de Araruama teve essa ideia maravilhosa, a prefeita Lívia, de construir, de dar seguimento a um projeto que eu acho que vai dar muito retorno. Porque você pegar um menino que tem potencial, porque o projeto ele funciona dessa maneira. Você tem um núcleo da escola, todas as escolas vão ter um núcleo, já tem, né? Porque ele funciona já há quase 2 anos. É voltado para escolas públicas, de acordo com a própria legislação. Exatamente. Não é isso? Então, esse menino ele treina no núcleo da escola e aquele menino que despertou os olhares dos professores do projeto, que ele tem potencial, que ele tem habilidade e ele tem as condições de seguir carreira no futebol, ele é conduzido para o estádio municipal Rei Pelé, que é aquele belíssimo estádio que foi todo revitalizado, todo reformado. Gente, é o antigo estádio Mário Castanho, que um dia pertenceu ao Rubro, né? Exatamente, do Rubro, que hoje nem existe mais, né? E que sediou também o próprio Guanabara, né? Guanabara Esporte Clube, hoje num projeto que é da magnitude, como a gente tem falado aqui nesse momento, um projeto muito abrangente, diga-se de passagem. E eu vou um pouco mais longe, Fernando. Esse estádio hoje, ele é o estádio mais moderno do interior do Rio de Janeiro. Eu acompanho porque eu acompanhei toda a obra, desde da fundação dele ali, da troca de grama, de toda a revitalização. Hoje ele tem capacidade para 2.800 pessoas sentadas. Olha, sentadas. Cabem 2.800 pessoas acomodadas lá. Acomodadas, sentadas, com cadeiras individuais. Então, o estádio ficou belíssimo. Eu convidei para a inauguração, né, alguns amigos do futebol. Eu trouxe o Tolentino, que é o Tolentino Reis, que é o presidente do Americano de Campos.
ele ficou Exatamente, boquiaberto com o que ele viu ali. Até porque o americano tem sofrido muito desde a negociação do então estádio Godofredo Cruz, né, com uma construtora, com uma empresa, que em troca construiria um estádio lá em Guarulhos, né, para o americano, e isso não ficou pronto até hoje, né? Eles estão até em processo de SAF, né? O Felipe Melo, o jogador Felipe do Fluminense, existe a possibilidade negociando do Felipe com Melo, eles, mas parece que o Felipe quer 100% e o presidente não quer 100%, quer que o clube fique com uma porcentagem da SAF e está nesse imbróglio aí da SAF. Que me parece o mais, não sei se é o termo mais sensato ou o ideal seria mesmo o clube ficar com uma participação. É o que o presidente entende, né? Porque ele disse que já tiveram uma experiência em relação a isso há anos atrás e não foi uma experiência muito boa para o clube. O clube perdeu muito com isso, né? Então hoje ele quer que o clube fique com a porcentagem dessa SAF. Perfeito. Mas tivemos então a presença, entre outras, a presença do Tolentino, presidente do Americano Futebol Clube. Teve presente o Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto foi diretor comigo no Macaé, trabalhou no Olaria, Madureira. Esse ano ele trabalhou se eu não me engano, esse ano ou ano passado ele trabalhou no Maricá, na parte de gestão ali. Então, alguns amigos da bola eu convidei, tiveram presente aí e gostaram muito do que viram, Fernando. E, aliás, você citou também essas suas amizades, né, que surgiram a partir do seu ingresso no futebol profissional, e isso acaba abrindo portas, ainda que não seja não seja essa uma atribuição sua, mas acaba dando a oportunidade que você abra portas para esses meninos e essas meninas que hoje estão participando do projeto. Exatamente. O projeto Rei Pelé, por exemplo, os meninos, como eu falei, né, os meninos são conduzidos para o estádio, os que têm aptidão para o futebol, que têm habilidade, são conduzidos para o estádio. E no estádio ele tem todo o acompanhamento de profissionais especializados em futebol. Então ele é preparado ali. Os clubes são convidados para trazer a base, faz jogo treino contra, para abrir, né, o leque de oportunidade para esses meninos no futebol. E eles são conduzidos também aos clubes, como o Vitor, né, que a gente chama carinhosamente o Vitinho, de Morro Grande, da Escola Honorino Coutinho de Morro Grande. Sim. O Vitinho foi conduzido agora no final do ano passado ao Vasco. Eu acompanhei o Vitinho, ele está em avaliação no Vasco. Hoje o Vasco está de férias, então ele volta agora junto com o Vasco para a avaliação sub-10 do Vasco. Ele tem 10 anos, então o Vitinho está em avaliação no Vasco. E chegando ao Vasco com o Vitinho, eu encontrei vários amigos, inclusive o massagista do Vasco. Ele trabalhou comigo no Macaé, me recebeu muito bem, me levou até a diretoria do Vasco. Eu apresentei o projeto para a diretoria do Vasco e eles ficaram impressionados com o projeto e abriram as portas do Vasco para os atletas de Araruama. E isso é algo espetacular também, porque a gente sabe exatamente do quão difícil é você conseguir espaço em determinadas equipes. A gente sabe que tem uma série de interesses escusos no meio disso tudo, né? Alguém pede isso, pede aquilo, exige isso ou aquilo, e aí você tem que saber como driblar, como conseguir chegar no caminho certo, né? E esse projeto ele ainda vai muito além, Fernando, porque o Vitor, ele foi acompanhado ao Vasco para avaliação. O projeto Milésimo Rei Pelé, ele tem uma van de 15 lugares que ela é toda envelopada, ela é toda personalizada com as fotos do Rei Pelé, com a foto do projeto. Então, a família dele acompanhou ele, nós acompanhamos eles, e dentro dessa van, a prefeitura teve todo um cuidado, a prefeita Lívia, de dar todo o suporte ao menino, e ali dentro da van ele tinha água, fruta, lanche. Nós esperamos ele terminar o treino para trazer e deixar ele na porta de casa com sua família em segurança. Então, esse projeto é magnífico, é maravilhoso. Agora, nesse trabalho todo, você tem o apoio de grandes desportistas também espalhados, né, por aí? Tem. Inclusive, dentro do projeto, né? O superintendente do projeto, esse projeto foi criado há 2 anos, então há 2 anos o Luizinho Quintanilha, que foi volante do Vasco, da seleção brasileira. Exatamente. O Luizinho era meu companheiro, né? É o meu companheiro dentro do projeto, porque ele era o superintendente. É o superintendente do projeto Milésimo Gol do Rei Pelé. Nós temos a Tainara Ferraz, que é do futebol feminino, que é a parte do futebol feminino que é a Tainara. Ela jogou na seleção brasileira sub-17, ela jogou no Vasco. Então, a Tainara tem uma vivência também no futebol feminino. Eu me lembro, muito legal. Eu não me lembro exatamente quem foi que já falou, Fernando, tem uma menina, Tainara, que joga muito, etc. Tainara Ferraz. Era a Tainara Ferraz. Exatamente, a parte do feminino do futebol é com a Tainara Ferraz.
Você tem uma aproximação muito boa também com o Eduardo Bandeira de Melo, né? O Eduardo, ele teve presente na quinta edição do futebol beneficente que eu faço todo ano um futebol e já vai para o Aí já é quinto. um outro lado Aí seu já também já foge um pouco do projeto, do projeto e dos futebols profissionais e vai para minha vida pessoal, que é o que eu já faço há 5 anos, porque como a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu te falei, quando eu comecei a trabalhar no futebol profissional, pela dificuldade que é para você entrar nesse mercado, eu falei, se eu conseguir trabalhar profissionalmente no futebol, eu vou usar de alguma forma a minha influência para abençoar a vida de alguém. E isso já acontece há 5 anos. Esse futebol beneficente, a gente consegue, através da arrecadação de alimentos, de brinquedo, a gente fazer essas entregas na nossa cidade, nas cidades, nos bairros, né, do interior aí, onde a gente sabe que vive um pouco com dificuldade, a gente consegue abençoar essas pessoas com esses alimentos. E agora, recentemente, nós tivemos mais uma edição. Foi a quinta edição, A quinta edição. Eu faço todo ano na data do meu aniversário, né, porque o presente maior que eu poderia ganhar, não existiria presente maior do que esse, do que reunir os meus amigos, que muitas das vezes a gente só se vê nessa época do ano. Então eu reúno meus amigos e em contrapartida a gente abençoa a vida de outras pessoas. Esse ano a gente teve aí a honra de receber o ex-presidente do Flamengo, né, o Eduardo Bandeira de Melo. Que inclusive foi quem abriu o nosso quadro Pódio da Costa. O primeiro entrevistado, para minha honra, para a minha satisfação, foi Eduardo Sim, Bandeira de Melo. eu acompanho sempre os programas de vocês e é muito legal. Foi muito fera a entrevista dele, a matéria dele aqui. E ele é uma simplicidade em pessoa, né? Exatamente. Um cara que é conhecido e reconhecido no Brasil e no mundo pelo que ele fez pelo Clube de Regata do Flamengo. A transformação pela qual o Flamengo passou Exatamente. foi Com certeza. feita pelo trabalho dele, aconteceu pelo trabalho dele, né? Ele tem muito reconhecimento por isso e ele me deu essa honra de aceitar o convite de estar presente e dar o pontapé inicial no nosso futebol. Agora, usando o futebol como instrumento de transformação social, Wellington, como é que você vê, por exemplo, o futebol nas cidades menores, principalmente do nosso estado? Seria importante o apoio também de prefeituras, a exemplo do que vem acontecendo em Araruama? Como é que você vê isso como transformação, instrumento de transformação social? Eu acho que é importantíssimo, Fernando. O futebol, por exemplo, né, que é um esporte de massa, né, um esporte que a população, dificilmente você encontra alguém que não goste de futebol. Então eu acho que é muito pouco explorado o futebol nessa área que você está falando, na área social, na área de transformação. Né? Inclusive, até no próprio futebol profissional mesmo, a gente vê um pouco de dificuldade. Eu tiro, por exemplo, Goiás. A Federação Goiana, o suporte que ela dá para os clubes, o Rio de Janeiro tinha que usar isso de exemplo. O futebol goiano, a federação dá todo o uniforme de treino, uniforme de jogo, uniforme de viagem, as bolas, e a federação ainda dá o hotel que vai se concentrar. Tudo pago pela federação. Eu inclusive, não tinha essa informação importantíssima que você está falando. Olha... Inclusive, o valor do pagamento do salário de um jogador do clube é pago pela Federação Goiana de Futebol. Então isso é espetacular. O Rio de Janeiro a gente só paga, tudo é pago. Para um clube, para o Araruama se manter na federação, o custo é muito alto. Eles pagam tudo. Para o Sampaio Correia... Olha, você tocou num ponto importante. Se manter, eu sempre falo, tudo, gente, só paga. Para você ter um time profissional no estado do Rio de Janeiro, você tem que pagar uma taxa de filiação que não é barata. Eu não sei hoje quanto seria, mas você pode colocar aí na casa de R$1 milhão. Exatamente, é tudo muito caro. Então, o que eu vivi e presenciei no futebol de Goiás, porque eu passei pela Série A do Goiano lá. Né? O Itumbiara estava na Série A do Goiano, hoje não está mais, mas estava na Série A do Goiano. A Série A do Goiano era toda paga pela federação. E os hotéis só hotel de nível 5 estrelas de Goiás, de Goiânia. Então, pago pela federação, os uniformes todos custeados pela federação, de treino, viagem, de jogo, as bolas, e um jogador, o passe dele, o valor de salário dele era pago pela federação. Interessante isso, né?
Poxa, aí a gente fica fazendo ou se perguntando, fazendo essa indagação, por que não no estado do Rio de Janeiro, que reconhecidamente, em termos econômicos, teria uma condição até melhor do que outros estados, né? Não vamos citar só o estado de Goiás. E o Rio, para tudo você paga. Né? Para quem não sabe, se a arbitragem chegar no vestiário e o vestiário não tiver arrumado do jeito que a federação determina, o clube é multado no valor em dinheiro. Tem isso também, o clube é multado. Também. E quando a gente fala de borderô, hoje, por exemplo, eu tenho certeza absoluta, tenho convicção de que eu não estou enganado. Nenhum jogo da A2, onde estão Araruama, o Americano, o América, a Cabo Friense, só para citar como exemplo, nenhum jogo da A2, como nenhum jogo da B1, B2 ou da C, cobre pelo menos o borderô. Não tem como. Não cobre. Nem as despesas inerentes ao jogo. Nem a ambulância. A ambulância é o clube que tem que pagar do bolso. Nem a ambulância, nem o departamento médico, a federação não ajuda. Traduzindo, é muito difícil fazer futebol profissional no nosso estado. Muito difícil, muito difícil. E aí eu tive o prazer de trabalhar no Araruama durante 1 ano praticamente, uma temporada. Eu trabalhei de graça. Eu não era remunerado. Porque eu também precisava entrar no espaço. Exatamente. Né? Eu ajudava o clube, eu ia ajudar o clube e o clube ia me ajudar. Porque eles precisavam de um treinador de goleiro. E a gente sabe que, por essas questões financeiras, como é muito difícil, eles precisavam de um treinador de goleiro. E eu indo para trabalhar como treinador de goleiro, sem custo para eles, isso era ótimo para o clube. Perfeito. E ótimo para mim, porque eu preciso entrar no mercado do futebol. Foi uma espécie de estágio e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de se tornar conhecido no mercado. Fernando, aí eu retorno aqui àquela questão que eu te falei no começo, né? No começo aqui da nosso bate-papo. Não é só você querer. A atuação muda o modo que você vai estar amanhã. Porque se eu não vou parar o ano para trabalhar de graça, eu não tinha entrado no meio do mercado. O Sampaio Corrêa não tinha me visto e não tinha me convidado para trabalhar, porque ali eu fui trabalhar remunerado. Correto. Então, toda ação tem uma reação. E se você procura fazer aquilo, né, inteligentemente, para você futuramente ser reconhecido, ter um retorno, eu acho que é válido, muito válido, você fazer aquilo ali e fazer de coração, ajudar quem precisa ser ajudado, que o clube naquela época precisava da minha ajuda, como eu precisava da ajuda do clube. Então, foi bom para ambas as partes, né? Eu sou muito grato ao clube por eu estar hoje na minha profissão, né? Que foi a convite até, na época, foi a convite do treinador Thiago Jardim, que é meu amigo pessoal. Thiago Jardim, que eu gosto muito também. Exatamente, ele que me fez o convite para ser o treinador de goleiro do Araruama. Entendeu? Diante disso também, você citando o Araruama, é inevitável que a gente volte a olhar para o futebol do estado do Rio de Janeiro. A gente vê que muitas equipes, de tradição mesmo, hoje estão extintas. Algumas foram desfiliadas da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Rio Branco de Campos, né? Centro Esportivo Rio Branco. Né? E clubes tradicionais, né, Fernando? Clubes tradicionais. E outros despencaram de divisões. Né? Por exemplo, o Americano, que sempre foi da primeira divisão da elite. Foi, né? Há muito tempo fora da elite do futebol. O América Futebol Clube, um time de grande tradição, não só na cidade do estado do Rio de Janeiro, na cidade como no estado do Rio de Janeiro. Exatamente. A própria Cabo Friense também, mais recentemente o Friburguense, o Macaé. O próprio Macaé, né? O próprio Macaé. E a gente vê, sabe, com preocupação os rumos em que o futebol no nosso estado perde muito espaço, né? E aí a gente tem uma competição que é o Campeonato Paulista, que mesmo a Série A2 é um nível extraordinário. E agora surgiu, por exemplo, além porque lá tem o Paulistão, que é a elite, né? Depois nós temos a A2, a A3, surgiu agora a A4. E o nível da competição é altíssima. Exatamente. Altíssima. O que faltaria para a gente ter um incentivo para o futebol profissional do estado do Rio de Janeiro, para que esses garotos que surgem em Araruama, surgem em Cabo Frio, surgem em Campos, em Itaperuna, enfim, nos mais diversos municípios do nosso estado, tenham uma oportunidade efetiva? Eu acho que, primeiramente, tem que partir do órgão máximo do futebol, né? Que é a CBF. Perfeito. Eu acho que, a partir dela, todas as federações iriam seguir o mesmo caminho, né? Ou seja, as ordens da CBF, porque
o que acontece no futebol do Rio hoje é muita covardia com os clubes. É muita covardia. É o termo que eu gosto de usar. A covardia que acontece hoje com os clubes de futebol do estado do Rio de Janeiro. Você vê a base do futebol hoje, dos clubes do interior, ela é toda arrendada para empresário, porque o clube não consegue custear para manter esses meninos treinando. Né? Tem um deslocamento dos meninos, tem alimentação, tem estadia, que o menino tem que estar alojado. Então é muito caro. Então, se você pegar o Cabofriense, se você pegar o Macaé, se você pegar o Araruama, se você pegar esses clubes, a base é arrendada para grupo de empresário. Perfeito. Só o Sampaio, por ter a estrutura deles, por ser um grupo de empresário também que não depende da federação, por ele ser um grupo de empresários que são dono de uma rede de supermercados, são pessoas muito sérias. É um clube que eu aprendi muito, que eu vim do Araruama para o Sampaio. O trabalho que é feito lá é um trabalho muito bonito. Seríssimo. Né? Eu saí do Araruama para o Sampaio. Eu saí muito cru do Araruama para o Sampaio. Comecei a vivenciar o futebol no Araruama, mas tudo que eu aprendi no Sampaio Corrêa, porque o Sampaio Corrêa sempre foi um clube, por mais que não estivesse na Série A, mas toda a condução dele, pelos seus proprietários, pelos seus diretores, eles sempre conduziram com profissionalismo máximo. Então, tudo que eu aprendi, eu devo ao Sampaio, porque eu vivenciei o futebol verdadeiramente dentro do Sampaio. E dentro justamente dessa questão, me parece que um outro empecilho muito grande é a falta de estádios no estado do Rio de Janeiro. Sim. Eu já vi, por exemplo, o Alzirão, teve um ano que o Alzirão abrigou coisa de 8 ou 9 equipes disputando as mais diferentes divisões profissionais do estado. Então tínhamos jogos aos sábados à tarde, domingos pela manhã e à tarde e na segunda-feira também. Sim, parece que é uma carência muito grande. E os poucos que tem já estão com as suas estruturas muito antigas, né? Precisando ser modernizado, como foi feito aqui com o antigo Rubro. Exatamente. E a prefeitura modernizou ele todo. Hoje a drenagem do campo é um espetáculo. A irrigação do campo Rei Pelé hoje ali, do campo municipal, do estádio municipal, ela é toda automatizada. Olha que legal. A grama ali, 70% dos estádios brasileiros hoje usa a mesma grama que está no estádio Rei Pelé. Então, a empresa que produziu o gramado, que fez a colocação da grama, ela fez a colocação da grama do estádio do Atlético Mineiro, ela fez a colocação da grama do Serra Dourada. Então, o estádio Rei Pelé é nível Série A. Isso para encher de orgulho também, nível não Série A. tem Nós a temos menor na nossa dúvida. cidade, nós temos hoje na nossa cidade um estádio de futebol nível Série A. Todas as medidas, eu falo porque eu acompanhei desde a plantação da grama, a marcação do campo. Então, as medidas hoje do campo, ele é 105 por 68. Toda a marcação dela foi toda dentro do padrão FIFA de futebol. A medida da baliza ela é 4 polegadas, porque para quem entende sabe do futebol, correto, tem o seu padrão FIFA para seguir nos campos mesmo. De futebol. Então ali, a baliza de futebol eu acompanhei sendo feita também. Ela tem 4 polegadas, como pede. A linha lateral, para quem não sabe, ela tem 12 centímetros de espessura, que é o que isso a FIFA... é muito bom que as pessoas saibam, viu? É para encher de orgulho o desportista de Araruama também. Exatamente, é o que pede o padrão FIFA. E a medida do campo é a medida padrão FIFA maior, porque a gente sabe que tem a medida padrão FIFA menor. Tanto é que a Copa América dos Estados Unidos, os campos eram todos pequenos. Verdade. Padrão FIFA menor. E nós temos um padrão FIFA maior, que é 105 por 68. Então isso é para encher... De orgulho mesmo. Os desportistas da cidade deu orgulho. Nós temos um vestiário climatizado. Nossa área de fisiologia, crioterapia, né, que é o tratamento de gelo, com 5 banheiras em cada vestiário, banheira de hidromassagem nova instalada. Quem vai fazer a visita, que ele está aberto para visita, né, de 9 às 4, quem chega lá para visitar, sai deslumbrado com a estrutura. Deslumbrado. Diante disso tudo, para a gente concluir, já estamos chegando no final. Antes, me mostra também, nós mostramos as camisas de clubes pelos quais você passou, né? Ficamos devendo a camisa do projeto Milésimo Gol de Pelé, do Rei Pelé. Né? Tá aqui. A gente tem que mostrar também, que eu ainda falei que a gente ia mostrar no final também. Essa aqui e esse material ele é cedido para os meninos da Rede Municipal de Educação.
totalmente gratuito, Fernando. Eles recebem da chuteira a camisa, meião, caneleira, todo o suporte. Todo o suporte. Tem todo o suporte necessário. Todo. Agora, mostra pra gente também camisas de clubes adversários, né? Você mostrou pra gente na verdade, eu tenho aqui... do Vila Nova. Sim. Na verdade, não é camisa de jogo. Não, é camisa São de profissionais, por exemplo, treinadores de goleiro, amigos que a gente encontra pelo Brasil todo, que a gente faz essa amizade, essa parceria. Legal. Então, eu tenho algum material aqui. Isso é muito legal a gente colocar esse material também para o pessoal conhecer. Temos moradores esse aqui é o famoso... região. Esse é o craque, esse é o time lá da cidade de Catalão. Catalão tem esse nome justamente porque a cidade, se eu não estiver enganado, foi fundada por espanhóis, né? Aí o pessoal que veio da Catalunha, etc e tal, teve uma influência da Catalunha. E esse clube é um clube muito conhecido, né, muito Fernando? Conhecido. Disputou muito conhecido no chegou Brasil, né? a disputar o Campeonato Brasileiro então, também. Cidade que tem em torno de 100 mil habitantes, né? O Itumbiara fez jogos contra o craque lá. E essa camisa, nós temos um outro conterrâneo aqui da cidade que trabalhou lá, que me presenteou com essa camisa. Marcelo Souto, preparador físico. Sim. Ele trabalhou no craque. E nós temos lá a cidade de Goiatuba, que tínhamos um ex-jogador de Cabo Frio que atuou lá em Goiatuba também, foi campeão. A curiosidade, foi campeão goiano. A curiosidade do campeonato de goiano é que as cidades de uma para outra é 4 horas de viagem. Não tem nada de pertinho uma da outra, não. Então você tem que ir um dia antes e se concentrar na cidade para jogar, porque se você for no mesmo dia... Se sai, por exemplo, de Goiânia para Rio Verde, imagine a distância. É muito longa, então de ônibus o jogador... Tem uma outra camisa aí também, né? Tem, claro que tem. Essa aqui é do Vila Nova. Essa aqui é do Vila Nova de Goiás. Também mais tradicionais, dono de uma das maiores torcidas do futebol goiano, o Vila Nova. Essa também é uma camisa de viagem, é uma camisa de profissional, Vila Nova é Vila com L só, ao contrário do Vila Nova de Nova Lima, em Minas Gerais, que é Vila com 2 Ls. Não tem isso também, essa é a diferença. As cores são as mesmas, com um detalhe. O Vila Nova de Nova Lima, as cores são listras, né? São listras verticais. E a questão que eu te falei, Fernando, não sei se você prestou atenção nesse detalhe, a questão que eu te falei do apoio da federação, você vê que a maioria dos clubes é a mesma empresa. Acho que olha aqui, sim, tem que isso fabrica também, o material. Isso é legal também. Prestigia também a empresa local do estado. E ela que faz a distribuição desse material custeado pela federação, né? Essa aqui foi a minha de viagem do Itumbiara. Do Itumbiara Esporte Clube, o tricolor da cidade de Itumbiara. O gigante do Vale. Né? Pois uniforme de viagem. Enfim, para a gente concluir, sua expectativa para o ano de 2025 com relação ao projeto, com relação ao esporte de um modo geral? Fernando, em relação a esse projeto, a minha expectativa são as melhores possíveis. Porque você, como eu, né, aqui da cidade, a gente sabe que Araruama tem um potencial muito grande futebolístico, muito grande. Nós temos meninos aqui com potencial grande, muito grande, e nunca tiveram esse suporte, essa oportunidade que a gente tem hoje. A gente tem o Edinho, né, que conseguiu ter o sucesso e viver o ápice da carreira do futebol. Então, igual a eles, a gente, na era dele, nós tínhamos muitos, mas não tinha o suporte, porque é muito caro, como a gente conversou, se manter no futebol. E esse suporte que a prefeitura vai dar aqui, eu não tenho sombra de dúvida que vão aparecer vários craques na nossa cidade aí, que vai dar muito orgulho para nossa cidade, com certeza. Sucesso para você nesse seu trabalho. Agradeço, meu amigo. Muito obrigado. Os frutos sejam os melhores possíveis para que a gente possa, num futuro bem próximo, começar a falar com orgulho de talentos do nosso futebol. Agora, com um detalhe, a magnitude do projeto é tamanha que, se não conseguir revelar craques para o futebol, atletas para o futebol num futuro bem próximo, vai revelar algo mais importante ainda, verdadeiros cidadãos. Exatamente, né? Fernando, foi até bom você ter comentado esse detalhe. Você prega a disciplina, o respeito ao próximo. Exatamente, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque esse futebol ele é atrelado à educação. O menino, para ele participar do projeto, ele tem que ter média 6. Olha. E ele tem que estar com rendimento bom na escola. Então, ele vem para o estágio, por mais diferenciado que ele seja, né? Ele é um craque. Ele está no futebol do estádio. Se a nota dele for menor do que 6, ele retorna para o núcleo do futebol da escola. Ele não é afastado do projeto. Ele retorna para o núcleo até ele recuperar sua nota e o seu rendimento. Se ele recuperar, ele volta para o estádio. Que a gente precisa incentivar essa garotada a estudar, porque hoje o jogador de futebol tem que ser inteligente. As regras do futebol precisam ser estudadas. E um menino hoje que não tem estudo, ele não consegue caminhar no futebol extracampo, a carreira é curta, precisa ler um contrato, precisa dar uma entrevista. A entrevista de jogador de futebol hoje é perfeita.
Correto, tem Coisas, isso também. exatamente. Isso então aí. a gente precisa formar cidadão de bem, a gente Traduzindo, precisa... não basta ser bom de bola, tem que ser bom na escola. Exatamente. Boa. Wellington, até uma próxima oportunidade. Sucesso para você nesse trabalho. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade de vocês de estar aqui contando um pouquinho dessa história aí no futebol. E é importante esse trabalho que vocês fazem de mostrar, porque incentiva, porque abre porta. Então, o trabalho de vocês é fantástico. Obrigado. Olha, gente, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, né? Agradecer o trabalho do nosso companheiro, o jornalista Luigi. Também a importância do trabalho da nossa jornalista Fernanda Santana também, na coordenação de mais uma edição do Pódio da Costa. Luigi e a nossa Fernanda, meu muito obrigado e muito especialmente a você. Até uma próxima.